a Poesia fez matérias importantes, por exemplo, fez uma entrevista com as mesmas perguntas para os candidatos a governador Álvaro Dias e Alencar Furtado, e algumas respostas até, porque a gente fazia umas perguntas assim um pouco ousadas, né? Perguntava o que o cara achava do homossexualismo, se ele era bicha, essas coisas que todo mundo ficava escandalizado, né? Mas é uma forma de você saber qual é o perfil ideológico do cara, se ele é conservador ou não. Então foi um papo legal, né? Com o Álvaro foi mais fácil, ele era mais despojado, doutor Alencar, assim, um pouco mais sisudo, mas também um grande papo, um grande político, né? E deu uma entrevista legal. E depois disso nós fizemos também uma entrevista com o Chitãozinho Chororó, fui para Campo Mourão, deu um trabalho para conseguir falar com os meninos, que estavam começando a explodir, né? E aí eles nos receberam numa entrevista boa. Uma também que deu muito resultado, que vendeu barbaridade, foi a que a gente fez sobre o Pedro Broiano, que foi o primeiro ganhador, não lembro mais se é da Loto, porque as loterias mudaram tanto, né? Tanto, tinha a Loteca, a Loto. Eu sei que foi o maior prêmio da época, ganhou uma grana amuada. Era um peão que morava aqui em Astorga. O último dinheirinho que ele tinha, ele foi lá e jogou, né? Brigou com a mulher, inclusive, e de repente virou. Aí fomos em Astorga, pegamos, acho que até o Riso que fez essa matéria, pegamos o Pedro Broiano, botamos ele sentado no curral da fazenda dele. Ô, rapaz, foi uma matéria extraordinária. Fizemos uma capa também com Munhoz de Melo, você vê, que era, porque assim, Munhoz de Melo tinha aquilo que tinha todos os pequenos municípios, né? Que era o trio Parada Dura, né? Que mandava na cidade, era o padre, o delegado e o prefeito. Mas só que depois deu uma confusão danada, que eles não gostaram muito da capa. Nós fizemos assim como se fosse uma espécie de um baralho, né? E colocamos a foto dos três, eu lembro dos três, era o padre, o delegado e o prefeito. E aí, claro, a gente entrevistou jovens que não se identificavam, aí falava à vontade, criticando o prefeito, criticando o padre. Aí essa revista de Munhoz de Melo foi um sucesso, rapaz. Aí nós tivemos alguns problemas para poder contornar a ira do prefeito, principalmente do delegado. Mas foi uma reportagem também que eu acho que marcou. E eu acho que uma das grandes reportagens também que marcou da Poesia, e que ela foi praticamente, ela sinalizou o novo perfil, mostrou como é que seria o novo perfil de Curitiba a partir da eleição do Richa. A gente fez uma capa do Zé Richa eleito governador, e chegando em Curitiba com a malinha, calça arregaçada, e atrás um monte de políticos, Álvaro Dias, falecido Zé Alves, tudo do interior. A partir daquele momento, Curitiba começou a ser invadida pelos pés vermelhos, né? Tanto é que Curitiba tinha em torno de 800 a 900 mil habitantes. A partir dessa invasão do pé vermelho explodiu, houve uma explosão demográfica em Curitiba impressionante. E o título, que a matéria foi até feita pelo Nilson Monteiro, era assim, Poder Jacu, né? E foi uma reportagem, rapaz, que a gente mandou muita revista para Curitiba, você precisa ver. Vendeu barbaridade a Poesia na banca do aeroporto, da rodoviária, na banca da Rua 15, vendeu Poesia lá, que a gente ficou até surpreso com a circulação que teve, né, em Curitiba. A do Faustão, ele apresentava o Perdidos na Noite na Band, mas ele já estava negociando com a Globo, né? Ele já estava para sair da Band. Aí ele veio fazer um show em Maringá e a gente convenceu o Faustão, que na época ele era muito... Hoje ele não conseguiria mais, mas na época ele era muito humilde, né? E a gente levou o Faustão na Getúlio Vargas, de braços abertos, ele de costas para a catedral, aparecendo na catedral no fundo, e fizemos uma entrevista muito boa com ele, que era um cara denso, uma fala extraordinária, de uma experiência de vida muito grande, tinha sido repórter esportivo, né? E muito gozador, né? E o apelido dele ele usava muita expressão baixaria, baixaria no Perdido na Noite, tanto é que o título da revista foi o Senhor Baixaria. Graças a essa matéria, o Faustão mostrou a Poesia no Perdidos na Noite, o pouco tempo que depois disso ficou na Band, e quando ele foi para a Globo no Domingão do Faustão, durante uns 2 ou 3 domingos seguidos, ele mostrou a Poesia para o Brasil inteiro, que para nós foi um motivo de orgulho. Outra vez a Poesia aconteceu nacionalmente, porque a gente descobriu uma senhora já com quase 80 anos em Assis Chateaubriand, no distrito de Assis Chateaubriand, que se dizia mãe da Hebe Camargo. E aí nós fomos lá, eu e o Moscardi, ficamos uma tarde na casa dessa senhora, uma casa muito modesta, mas os traços dela eram muito parecidos com o da Hebe. As histórias que ela contava faziam sentido, ela era de Minas, e as fotos que ela tinha, um arquivo de fotos que mostrava a Hebe jovem ainda, fazia sentido. Aí ela falou que a Hebe abandonou ela, não queria saber porque ela era pobre, aí foi adotada por uma família rica. E aí fizemos na Poesia, na edição número 1, que foi quando nós publicamos a capa sobre o Novo Centro, que ainda não existia o Novo Centro. E aí tinha um projeto do Oscar Niemeyer, que foi contratado pelo Dr. Said Ferreira, e o Cautué, que um extraordinário artista gráfico, montou a capa. A gente fez uma foto aérea e ele montou os prédios, né, como seriam as torres, em cima daquele projeto do Niemeyer. Ficou uma capa muito bonita, até usou o título Plástica Bilionária, né, porque na época não era milhões, era bilhões, né, o dinheiro valia menos que agora o real.
né? E só que nessa edição que a gente fez uma gravata chamando para a matéria da Hebe, que foi uma matéria grande, depois a Hebe mostrou a revista no programa dela, disse que era mentira, esculhambou com a revista, jogou no chão, pisoteou em cima, e a Notícia Popular depois soltou manchete, né? Hebe se irrita com revista. Você vê, rapaz, a poesia aconteceu, viu? Realmente aconteceu, e a gente tem muita saudade daquele período, né?